porque nós vamos falar sobre um tema cujo título é Mensagem de Luz. Né? Nós sabemos que todas as mensagens trazem uma luz intensa do nosso Divino Mestre sobre todos nós, né? Sobre a nossa pátria amada, sobre o mundo inteiro, né? Que vai irradiando até o infinito. Mas quando nós dizemos mensagem de luz, é porque nós deparamos com um jornalzinho do Centros, né? Cujo título é Mensagem de Luz. Em cima do jornal estava assim, Mensagem de Luz. E ali eles constaram o final de uma entrevista, ou de uma troca de ideias, como queiramos, entre companheiros, né, e o benfeitor espiritual Eurípides Barçanufo. Né? Esse final dessa mensagem, não sei se é a mensagem toda, ela está registrado no livro Zelo de Tua Casa e foi psicografado pelo médium Emanuel Cristiano, né? Ditado pelo benfeitor espiritual. Então, nós dizemos assim que é um momento muito especial, porque nós vamos poder falar da nossa casa, né? Da casa dos espíritos, né? Examinar o nosso mundo íntimo, examinar nossa convivência com as casas espíritas, o movimento espírita, ou esta casa em especial, do jeito que a gente quiser enfocar, né? Cada um na sua intimidade, nós vamos poder parar para analisar. Da importância dessa mensagem, nós entendemos. E logo no início, disseram ao benfeitor espiritual assim, no início, mas na verdade no final da conversa com ele, mas no início da mensagem que ele ia deixar para a humanidade. Porque disseram para ele assim, poderia endereçar aos espíritas uma mensagem final? Final da conversa, fechamento da conversa. Aí ele começou a dizer para nós assim, né? Irmãos, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Nós nos lembramos que essa citação, né, ela está lá no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, né, cujo título é O Cristo Consolador, e lá o Espírito Verdade fez essa citação, né? Só que o benfeitor espiritual registrou essa mensagem e mais à frente ele explica dizendo assim, amai-vos e instruí-vos, somente pela educação moral poderemos progredir. Aí clareou mais, né? Somente pela educação moral poderemos progredir. E nós fomos ao Livro dos Espíritos para ver essa educação moral, como que os Espíritos trataram com a humanidade através da codificação de Allan Kardec. A gente vai pegar várias questões lá, 779, 780, 793, falando sobre a educação moral. Mas nós vamos citar apenas duas aqui, duas mensagens importantes, né, para enriquecer o nosso coração, porque na 780, vão dizer os Espíritos do Senhor ali, né, de que o progresso moral não depende do progresso intelectual. Nem sempre segue de imediato o progresso intelectual, né? Mas o progresso intelectual auxilia o progresso moral. E vão dizer a Allan Kardec, porque o homem começa a entender melhor o bem e o mal. Aí nós fomos na 793. 793, eles vão dizer assim a respeito da civilização, né? Em que às vezes a humanidade imagina ser extremamente civilizada, porque se veste melhor, né? Porque se traja melhor, se alimenta melhor, etc, etc. Né? Tem mais conforto, energia elétrica, água encanada e tudo mais. Mas eles vão dizer assim, somente serão considerados uma sociedade civilizada quando banirdes dela as chagas morais, os vícios que a desonram. É muito bonita essa colocação deles. Faz a gente parar para pensar, não é? Porque às vezes a gente acha que é muito melhor do que os outros e a gente está numa situação, às vezes, ainda tão complicada, não é? Mas se a gente se reportar a Allan Kardec, nós vamos ver que Allan Kardec vai dizer assim, né?
A educação é a arte de formar caracteres. Formar caracteres. Citação extraordinária, né? Que a gente tem que pensar. Formar caracteres. Logo em seguida, ele disse também, educar é fazer eclodir as virtudes. Eclodir as virtudes. Para que nós possamos deixar que possa eclodir as virtudes, nós temos que banir do coração as chagas morais, a exemplo do egoísmo, do orgulho, né? Da vaidade, do ciúme, impiedade, intolerância, impaciência. E aí nós vamos listando, não há quadro negro que caiba. Então a gente tem que tirar, né, essas escamas terríveis, essas sombras, e deixar que a luz passe a habitar o mundo íntimo. Então é deixar eclodir a virtude, exercitar a paciência, a tolerância, piedade, compaixão, misericórdia, perdão, e aí vai uma lista enorme, né? Então isso é educar, é reformular-nos por dentro. Ele ainda fez uma outra citação que vale a pena a gente lembrar aqui, quando ele diz assim, educar é extirpar a corrupção. Extirpar a corrupção. Então, é a gente colocar, né, no lugar daquelas tendências, às vezes equivocadas, que trazemos de tantas encarnações, para trás, acumulado esse lixo mental, ou lixo emocional, ou lixo sentimental, é a gente arrancar tudo isso de dentro, não é? E colocar no lugar a honradez, a dignidade, né? O respeito, a confiança em Deus, a esperança, a fé e tudo mais. Então, é, diz ele, extirpar a corrupção. Aí sim que a gente começa a entender melhor por que o benfeitor espiritual Eurípides Barçanufo vai dizer lá, como dissemos há pouco, né? Somente pela educação moral poderemos progredir. Olha que interessante. Aí a gente começa a construir, né, como que um colar de pérolas, né, de informações. Mas é um colar que constantemente a gente vai estar olhando e a gente fala, opa, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, são os desafios, né? Mas ele fez uma segunda colocação muito interessante que nos faz parar também para refletir quando ele diz assim, a vossa casa é a nossa casa. Ele dizendo, a vossa casa é a nossa casa. Amai, portanto, a instituição que vos assiste e vos serve de educandário da alma. Amai, portanto, a instituição que vos assiste e que vos serve, nós, no caso, temos que falar assim, nos serve de educandário da alma. Porque todos nós sabemos, nós precisamos lembrar constantemente, refletir, né, parar para meditar, que nós somos espíritos imortais. Estamos a caminho da angelitude, a caminho da evolução. Já passamos por N reencarnações, muitas reencarnações, através dos séculos, através dos milênios, e muitas outras ainda vamos precisar passar a caminho da perfeição. Então nós somos espíritos imortais. Este corpo que hoje nós temos, o corpo que temos, é como exatamente uma veste para o espírito, como é a veste para o nosso corpo hoje. Nós estamos vendo que hoje nós estamos numa temperatura bem amena, né? Não está muito frio. Né? A gente fica até na dúvida se colocar um suéter, a mão comprida, se valia a pena em função, né, do calor. Então a veste a gente coloca de acordo com a necessidade do corpo físico, para nos proteger, é uma bênção de Deus. Se estiver muito frio, a gente coloca uma blusa, se estiver menos frio, enfim, a gente vai se adaptando às várias situações. Assim também é o corpo físico. Né? O corpo físico ele vai se adaptando às necessidades que o espírito tem nos variados tempos e nos variados locais. Então a gente começa a entender, né, de que o corpo é uma veste para o espírito. E nós estamos no educandário do espírito. O corpo serviu de veste
né, de instrumento para a gente vir aqui, para a gente poder enxergar um ao outro, para a gente viver nessa dimensão, né? Mas o desafio é educar a alma. E a gente tirar essas sombras, né, que tanto obnubilam a nossa visão e colocar no lugar a luz. São desafios grandiosos, mas que o Pai Celestial, na sua misericórdia, abre as portas para nós. Nos concede a oportunidade de nos reunir aqui, né, encarnados e desencarnados, nesse anfiteatro extraordinário, de um tamanho enorme que a nossa imaginação nem consegue perceber, né, para que acolher irmãos desencarnados e encarnados para refletir numa mensagem desse porte. Extraordinário. E se a gente avança mais, olhem só o que diz o benfeitor espiritual na outra citação, porque ele vai dizer assim: fazei da vossa casa espírita o sacrário redivivo e o relicário mais nobre em que depositais as vossas santas realizações. Sacrário redivivo, relicário mais nobre onde depositais as vossas santas realizações. A gente adentra numa casa espírita como essa, encontra braços abertos, tanto de encarnados quanto de desencarnados, a nos acolher, em nome do Senhor, né? A gente teve um dia atribulado, às vezes, um trânsito complicado, trabalho complicado, é o filho para a escola, né? É o trabalho, tantas situações mais, né? E muitas outras que estão na nossa intimidade que não aparecem, porque não são exteriores, mas sim interiores. Então, quando ele diz assim: fazei da vossa casa espírita um sacrário redivivo e um relicário mais nobre. Porque ele está dizendo para nós esse relicário que é como que um cofre muito especial, onde de guardar relíquias. E para nós essas inquietações, essas tribulações, tudo isso, são relíquias, porque elas são minhas, são muito íntimas, que muitas vezes eu não consigo falar com um irmão encarnado. Mas eu adentrar nesse relicário mais nobre, com as minhas relíquias, que eu possa falar com Jesus. Se eu consigo um diálogo fraterno com um irmão encarnado, às vezes até um amigo, né, ou que eu não conheço, mas que eu possa abrir o meu coração, então que eu o faça. Mas se eu não encontro, ou se eu não consigo às vezes, porque tem coisas que a gente não consegue falar, né? A gente consegue sentir. A gente consegue falar com Jesus, a gente bota a cabeça no ombro dele e chora. E a gente tem que ter essa coragem, essa hombridade de dizer a ele: Senhor, minhas relíquias estão aqui. Muda esse ambiente para mim, muda essa situação, porque realmente a inquietação às vezes bate muito forte. Mas a gente tem que, ao adentrar num ambiente sagrado como este, a gente abrir o coração com Jesus. Na nossa intimidade, deixar que ele coloque ali o bálsamo que alivia as dores, que cura as chagas, cura as feridas e tudo mais. E certamente ele coloca. Por isso, o benfeitor dizia para nós lá, né? Relicário mais nobre que depositais as vossas santas realizações do nosso dia a dia. E ele avança quando ele diz mais: que a vossa conduta jamais tumultue o serviço do Cristo, e que a vossa presença honre sempre o movimento espírita, a fim de que nossa santa doutrina seja sedimentada no mundo por dignos representantes. A gente tem que parar para pensar, né? Que a vossa conduta jamais tumultue o serviço do Cristo. Então a gente às vezes, né, não consegue parar para pensar, né, naquele conselho, naquela orientação que a gente recebe de Santo Agostinho, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos, né, uma das mais conhecidas, né, mais belas. Só a resposta dessa questão tem lá umas 2 páginas, pelo menos. Santo Agostinho falando para nós em nome
do Senhor. Quando ele vai dizer nas primeiras linhas, vamos dizer 2, 3 linhas apenas iniciais. Quando ele vai dizer assim: todas as noites eu passava em revista o meu dia e verificava se tinha agido em algum momento de forma a aborrecer alguém. Ou se alguém não tivesse, às vezes, ficado satisfeito com a minha forma de agir. E aí eu assumia o compromisso de amanhã fazer diferente. Fazer melhor. Né? E ele vai nos orientando, como um irmão maior que nos pega pelas mãos, levando, como se dissesse assim: não vai por ali não, vamos por aqui, vai por lá, que é melhor. Né? Porque os trabalhadores de Jesus são assim, né? São irmãos maiores, são irmãos mais experientes. Então é como nós, né, que está ali o nosso companheiro ali, com o Jorginho lá de 7 meses, né, daqui a pouco vai falar com ele: não faz isso não. Né? Mas por que o papai ou a mamãe fala assim? Porque a gente já viveu essa experiência. A gente sabe que ele correr com a tesoura na mão, uma faca na mão, alguma coisa, um lápis, uma caneta, não vai dar certo. Não é assim? Porque a gente sabe, a gente já viveu isso. A gente sabe que se cair vai se machucar. Enfim, um gesto ou uma falta de coordenação motora vai se machucar. Né? Os irmãos maiores já passaram por essa situação. Tem toda uma experiência, um cabedal de informações. Então, quando ele fala assim: passava em revista o meu dia à noite. Em outras palavras, né, democraticamente, ele está dizendo assim: faz isso também, que vai ser bom para você. Né? Então, são as orientações que elas vão chegando de várias formas, de vários ângulos, uns no campo psicológico, outros nos campos da mediunidade, outros nos campos de conto, outros do evangelho, de tal forma que a gente vai absorvendo isso como uma esponja, porque a nossa dificuldade para absorver as luzes é muito difícil, é muito grande. Em função de nós termos peregrinado por tantas regiões equivocadas ao longo aí de tantas reencarnações, hoje nós trazemos uma facilidade enorme para absorver as vibrações que não são salutares. Haja visto, quando você liga a mídia, a televisão, você começa a observar as notícias equivocadas, porque hoje você abre, liga o aparelho de TV, você já adentra ali dentro, as vibrações te envolvem, que são muitas, uma atrás da outra, né? Mas a facilidade que você tem de ficar preso ali, observando aquilo, é muito grande. Você não se policiar. Né? Futebol. Quem não gosta do futebol? O brasileiro que não gosta de futebol. Aí você senta na frente da TV para ver o futebol. Né? O meu time, entre aspas. O meu time, vou lá ver o futebol. De repente você se pega, você entrando dentro de campo e querendo chutar a canela do juiz. Junto com a emoção de uma torcida. Então, se eu não estou preparado para isso, preferível não fazer isso. Porque a minha facilidade de absorver essas energias é muito grande. E eu vou dormir aflito, eu vou dormir inquieto, eu vou dormir acelerado, e chega de manhã eu cansado, tem que ir para o trabalho, e fala: puxa vida, não dormi bem. Né? Mas o que é? Meu time ganhou. Pois é, mas você absorveu aquelas energias todas que estavam emanando dentro do seu lar. Então a gente tem que ir amadurecendo aos poucos. É como um fruto que vai amadurecendo aos poucos. Ele não gera o fruto e você vai colhê-lo para saborear. É aos poucos. Então nós também temos que ir amadurecendo aos poucos. Mas não desistir e não parar. E não parar. Por isso é que ele diz assim, né, que a vossa conduta não seja, né, não tumultue o serviço do Cristo. Porque Cristo conta com a gente. Conta com a gente. Não é? Porque Ele nos quer ver felizes. Ele não conta com a gente porque depende da gente. Né? É desnecessário dizer isso. Mas é verdade que Ele conta conosco porque Ele nos vê em estado angelical. Ele deseja muito que nós cheguemos ao estado angelical. É tudo que Ele quer. Ele deseja muito que nós sejamos felizes. É tudo que Ele quer. Então, nós temos que estar atentos a essas informações que vêm nos ajudar, nos impulsionar ao progresso. Seja em qualquer enfoque que seja.
qualquer enfoque, nós aproveitemos, a gente absorver. Se for no campo psicológico, fala, bom, eu vou parar agora, eu vou dar uma meditada. Se é do Evangelho, deixa eu parar, deixa eu dar uma meditada. Né? No campo da mediunidade, eu vou parar, vou dar uma meditada. Porque a gente precisa não ser tropeço, não dificultar o trabalho de Jesus, e não dificultando o trabalho dele, nós já estamos avançando. A gente já está avançando, né? Aos poucos, mas estamos avançando. Uma outra citação que ele faz. Olha o que diz o benfeitor para nós. Cada casa espírita no planeta deve ser fonte inesgotável de estudo, de trabalho e amor. Cada casa espírita deve ser fonte inesgotável. Estudo, trabalho e amor. Gente, a gente sabe, né, que é indispensável. Por isso, as primeiras palavras dele foi nos lembrar da mensagem do Espírito Verdade, amai-vos e instruí-vos. Olha que interessante. Agora ele vem falar do estudo, do trabalho e amor. Por que ele nos lembrou do amai-vos e instruí-vos? Porque é preciso estudar, trabalhar, doar-se com amor. Então a gente vê muitos grupos que não querem estudar. Muitos grupos não querem estudar e não estudando dificulta o trabalho com amor, porque o que traz o entendimento é o estudo. A gente tem que estudar. Nós estamos lidando, né, com dimensões maiores. Nós somos privilegiados. Hoje nós conversávamos, né, tivemos a oportunidade de participar de um trabalho no Hospital Juiz de Fora, e a mensagem que nós discutíamos lá naquela oportunidade era privilégios cristãos. Capítulo 4 ou 5 do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz. Privilégios cristãos. O que é o privilégio? É ter o conforto de conhecer Jesus e conhecer a mensagem do Cristo. Então, é um privilégio que nós temos. Se nós temos um privilégio, né, se nós temos a oportunidade, que a gente possa, então, mergulhar no estudo, nessa extração dessas pérolas do Evangelho de Jesus e aprender cada vez mais. À medida que a gente aprende mais, a gente se predispõe ao trabalho, e ao trabalho a nível de doação. Não de doação no sentido de não cobrar nada monetariamente, mas é de doar do coração. É de doar com amor. Quando a gente fala nessa questão de doar com amor, né? A gente vai lembrar lá da Casa do Caminho. Casa do Caminho, né, após Jesus retornar à parte espiritual, nós sabemos, né? Foi a primeira casa de socorro do cristianismo nascente, onde ali trabalhava-se, né, o Pedro, o Tiago, né, o João, né, posteriormente o Paulo, Estevão e tudo mais. Né? E naquela Casa do Caminho, a atividade era de socorro. Era uma atividade de abraçar, de acolher os irmãos doentes. Os irmãos desesperados, os irmãos aflitos, os doentes mesmo até de chagas morais ou do corpo físico, abraçava todos que chegavam ali. Eram acolhidos na Casa do Caminho. Sustentados, orientados, inspirados, todos por Jesus, como até hoje. Né? Então ali estavam Pedro, naquela oportunidade. E a gente ficou lembrando de uma citação, de uma mensagem muito rápida, que o Divaldo Franco conta, né, quando ele teve a oportunidade de falar lá na Federação Espírita de Goiás, depois na FEEGS também, né, até mesmo falando sobre dinheiro, uma outra temática, mas que aborda um fato extraordinário que vale a pena a gente citar aqui. Quando ele vai dizer que naquela oportunidade, né, estava ali numa tarde o Simão Pedro, reunido com várias senhoras, madames da sociedade, senhoras que ajudavam a manter aquela Casa do Caminho, no campo financeiro. Estavam reunidos lá. De repente, vai dizer ele que adentrou-se dentro pela Casa do Caminho em desabalada corrida, uma senhora de cabelos todos desgrenhados, desarrumados, né, empurrando a porta e entrando e pedindo socorro. E o Simão então ficou dividido. Ele não sabia se socorria aquela senhora ou se atendia as madames com as quais ele estava reunido.
Afinal, elas mantinham a casa do caminho, ele não podia ficar sem aquela ajuda. Né? Na cabeça dele, ele não podia ficar sem aquela ajuda. E aí, ele entrou lá para dentro da sua parte íntima da casa, vamos dizer assim, para orar, para pedir a inspiração dos céus. O que ele fazia? E quando ele estava orando, lá no seu quarto, na sua parte íntima, aparece ao lado dele Jesus. E Jesus vai dizer para ele assim, o que foi, Simão? Que Jesus é assim, né? Ele sabe tudo, mas bota a gente para pensar, né? Imagina se ele não pusesse a gente para pensar, né? Já colocando a gente, já não faz. Então Jesus é assim. Jesus chega, que foi, Simão? E Simão vai dizer para ele assim, aquela mulher, né, Senhor, está lá, eu não sei o que eu faço. Jesus silenciou e saiu andando em direção à sala. Ele viu Jesus indo, levantou, Senhor, onde o Senhor vai? E tal. E Jesus vai dizer para ele assim, vou socorrer aquela irmã necessitada. Já não era mais aquela mulher, né? Vou socorrer uma irmã necessitada. E ele saiu atrás de Jesus. E naquele momento o Senhor se diluiu, se desmaterializou, que ele estava materializado, né? Se diluiu. E o Simão chegou na sala, ele, as mulheres e aquela senhora. Ele abraça aquela senhora, carinhosamente, a ouve, leva para dentro da sua casa e vai conversar com ela. Naturalmente um diálogo fraterno, né? Vai conversar com ela, confortá-la. Quando ele voltou, daí a minutos, metade das madãs já tinham ido embora. Tinham ido tudo embora. Imagine que o Simão deve ter ficado preocupado, né? Mas elas foram embora. Vai dizer a grande mensagem, de uma forma extraordinária, né? Que apesar daquelas senhoras terem ido embora, nunca mais elas voltaram na casa. Na casa do caminho nunca faltou um centavo. Nunca faltou um centavo. Porque o trabalho é de Jesus. Então, quem nos acolheu naquela porta, quando a gente adentrou, e quem está aqui conosco é Jesus. Seus prepostos alcandorados. É assim, a gente tem que ter todos nós, temos que ter essa segurança de que Jesus é que está no controle. Ah, mas a pátria está assim, o mundo está assim. Calma, acalmemo-nos. Isso enquanto Jesus permitir. Enquanto Deus permitir, porque não há poder que não venha dele. O coração tem que estar calmo, pulsação tranquila, confiança em Jesus. Não sei se nós nos lembramos, mas vale a pena a gente registrar. Está lá no Evangelho de Mateus. E de Lucas também. Parece que João também. O óbolo da viúva. Você lembra? O óbolo da viúva. Jesus saindo com os apóstolos, assentam-se na frente do gasofilácio, no templo. O gasofilácio era um cofrão grandão assim, com uma fenda em cima, um cofre, né? Onde as pessoas chegavam e colocavam muito dinheiro ali dentro. Jesus assenta na frente, na porta do templo, com os apóstolos, e fica percebendo, observando as pessoas passando, entrando e colocando dinheiro ali dentro. Até que no momento passou uma senhorinha e colocou uma moedinha lá dentro do gasofilácio. Aí Jesus chama os apóstolos e fala assim, na verdade, eu vos digo, aquela pobre viúva deu muito mais do que todos os outros. Porque ela deu tudo o que ela tinha, o que lhe fazia falta. Os outros deram muito, mas deram o que lhes sobejava. Aquilo que não fazia falta. Aquela senhora deu muito mais. Momento extraordinário. Estudo, trabalho e amor. Todas as três citações a gente vê nesses fatos que Jesus conta. Porque o estudo, Jesus constantemente instruindo os apóstolos. Todos trabalhando, se doando com muito amor.
com muito amor. Então é preciso a gente perceber que esta atividade numa casa, ela tem que ser com doação. Isso me faz lembrar também um fato muito lindo. Que ocorreu, né? Diz a tradição cristã, né? A tradição cristã, o Divaldo conta, que após aquele fato, com o óbolo da viúva, que a viúva colocou a moedinha e Jesus deixou a lição para a imortalidade, eles foram saindo do templo. Quando eles foram saindo do templo, aí entrava uma senhorinha com um cântaro no ombro. E eles pararam, porque todo mundo estava saindo, aquela senhora entrando. Eles ficaram olhando, e ela foi andando, entrando dentro do templo. Até que ela chegou lá no final, diz a mensagem, um local que eles chamam local sagrado. Está no final. Diz que quando chegou lá, aquela senhora tirou o cântaro com cuidado do ombro, colocou no chão, entornou a água do cântaro num pano e começou a passar no chão. Passava no chão. Entornava e passava. Entornava e passava. Aí Jesus chama os apóstolos e fala, olha por minha conta, né? Eu por minha conta. Mas só para emendar, fazer um link, né? Jesus fala assim, aquela senhora que lá está, em verdade eu vos digo, ela doou muito mais do que todos os outros. Porque ela não tem o que doar e doou-se a si mesma. Doou os seus braços. Que coisa mais linda do que isso. Nós chegamos aqui, essas cadeiras estavam até brilhando. Aliás, estão brilhando. Alguém limpou, né? O chão, ó, pode até pentear o cabelo, quando a gente tem, né? Alguém limpou, né? Mas não importa muito, né? O que foi feito, o que importa é como foi feito. Claro que a gente está vendo que foi feito com muito amor, com muita doação. Mas é importante quando nós formos limpar um banheiro para o outro que vai utilizar. Ou a gente vai passar um pano na cadeira, aquele pano rápido assim, que né, as pessoas já estão chegando, está na hora, para rapidinho. Mas rápido ou lentamente, a doação vem do coração. Eu posso fazer com doação. Quando eu vou almoçar no domingo na casa da minha sogra, da minha mãe, do pessoal todo, vai todo mundo almoçar, não vou me embora não, dá 1 hora, 2 horas, não vou me embora sem lavar os pratos não. Porque alguém vai ter que lavar. É a doação. Também não adianta ir lavar chutando a canela, não chutando as coisas, não. Vou me doar, eu vou me entregar. Porque em todos os lugares da vida, a vida nos convida a nos doar. À medida que nós nos doarmos mais uns aos outros, porque qual que é o grande desafio da vida? Amar-nos uns aos outros, diz Jesus, como Ele nos amou. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ele que falou. Né? Então, o grande desafio da vida é a gente conviver um com o outro, ser fraterno, ser solidário, se doar em função do todo. Então, quando Eurípides fala uma situação dessa, né? Estudo, trabalho e amor, as atividades da casa espírita. Fonte inesgotável. Então não pode acabar, não. É todo dia, toda hora, tudo que eu fizer, todo momento que eu fizer, né? Em favor do outro. Não por mim, não, em favor do outro. Porque o retorno, né, a reverberação, poderíamos dizer assim, para quem mexe com som, né, é automático. É automático. Porque é dando que se recebe, é a lei da vida. É a lei da vida. Por isso que Deus ajuda um filho através do outro. Um filho através do outro. Por quê? Por causa dele, Deus? Não. Por causa do outro filho. Por causa da gente. Porque a gente ajuda o outro, a gente vai receber. Quando Jesus falou, devemos nos lembrar, só para a gente enriquecer um pouquinho mais nosso coração, quando Jesus falou, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Você lembra? Lá no Sermão da Montanha,
Aquela beleza, né? Que a Amélia Rodrigues fala o excelso canto, o cantor e a canção, né? Filomeno de Miranda fala assim, o cancioneiro do Evangelho. Aquele momento especial da humanidade lá, né? Que Jesus falou das bem-aventuranças e da misericórdia. Quando Jesus disse isso, ele não estava querendo dizer que eu exercer misericórdia porque eu exerci, então em paga eu vou receber misericórdia. Nada disso, né? Por isso que ele falou assim, vocês não me entendem hoje, falava ele com Pedro, né? Mais tarde eu vou mandar um Consolador que vai explicar todas as coisas, vai ficar com a imortalidade, com a humanidade, né? Então, a doutrina espírita vem, que é a chave, né? Jesus a porta, Kardec a chave, né? Fala assim, né? Ela vem, abre a porta do entendimento. E ele vai mostrar a doutrina para a gente de que o receber a misericórdia, né, é uma questão de justiça divina. Porque eu exerço a misericórdia, eu mudo de patamar vibratório. Eu mudei de patamar vibratório, eu absorvo as energias das esferas superiores. Fico ótimo, fico muito bem. Fico cantando alegre, feliz, saltitante. Porque eu sintonizei com as esferas superiores da vida. Como a lei de Deus é lei de justiça, de amor e de caridade, o aspecto, o enfoque justiça, se eu não exerço a misericórdia, é porque eu estou vibrando a mágoa, o ressentimento, o ódio, e aí eu vou estar vibrando uma faixa inferiorizada, vou absorver as energias doentes, vou ficar muito mal. É a questão, né, de justiça. A lei de Deus é justiça, de amor e de caridade. Então, quando a gente observa essa situação do estudo, trabalho e amor, tem que ser feito com o estudo, principalmente, nós temos que conhecer, né? Por isso que o centro oferece grupo de estudo daqui, grupo de estudo dali, reunião pública de lá, reflexão de outro lado, né? Trabalho, não falta e muito amor, né? Essa doação, essa entrega mesmo, é entrega mesmo, né? Mas ele falou uma outra situação que a gente tem também que analisar. Quando ele falou assim, fazei, portanto, da vossa casa, o altar da caridade, o templo do trabalho, a escola do ser espiritual. Os espíritos superiores, eles têm uma capacidade de síntese extraordinária. Então, numa palavra, ou em duas palavras dessa que ele diz, né, poderiam ser escritos livros e livros e livros em cima de duas palavras dessas. Porque é muito amplo o que ele está dizendo para a gente, né? Mas dentro das nossas pequenas limitações, a gente vai procurar fazer algum comentário modestos, né? Porque ele diz assim, fazei da vossa casa o altar da caridade, o templo do trabalho. Eu acho maravilhosa essa citação. Porque se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá aquele título extraordinário, lá no capítulo 13, quando fala assim, os infortúnios ocultos. Porque é muito fácil para nós, há poucos dias, nós estávamos recebendo solicitações de roupas, alimento e tudo mais, né? Para pessoas asiladas de outros países, que estão chegando na nossa pátria amada. Que Deus os abençoe. Assim? Então, temos que acolher mesmo. Essas pessoas estavam pedindo doações para essas pessoas. Algum tempo atrás estavam pedindo doações de várias formas locais para entregar, postos de coleta e tudo mais, em função daquele desastre ecológico e tudo mais lá em Brumadinho. Né? Se dá um desastre, tsunami, lá no outro extremo do planeta, vai chegar aqui, pedir de doações, daqui a pouco aparece conta corrente para depósito, tudo mais. Né? Então, quando a gente analisa os infortúnios ocultos, né, de que falam os benfeitores espirituais lá no capítulo 13 para nós, essas situações são situações de calamidades e são situações que mexem com todas as pessoas. Porque tem um objetivo divino nessas situações. Então mexe, chama atenção. E as pessoas querem ajudar, e o A quer ajudar, o B quer ajudar, o C quer ajudar. Graças a Deus. Que bom, temos que ajudar mesmo. Né?
Mas quando os benfeitores falam nos infortúnios ocultos, eles estão se referindo especialmente naquela situação daquele irmão que está sob um leito lá na favela, lá no gueto, lá naquela situação, onde ninguém sabe. E que passa 2, 3 dias ou mais, às vezes com fome. Eles estão se referindo àquela senhora que numa casa de 2 cômodos abriga 17 pessoas, dos quais 5 são filhos envolvidos em drogas, em álcool e tudo mais. 5. Isso significa que tem 11 pessoas, crianças. Dessas 11 crianças, a mais velha tem 13 anos. Então isso significa que está tudo pequenininho. E que na época da escola eles se alimentam. Porque a escola dá um lanche, dá lá uma sopa, opção de coisa, né? Graças a Deus. Mas na época das férias é um martírio para a avó. Porque a mãe não cuida, a avó é que cuida de todo, cuida da filha e cuida dos netos. E cata reciclado para tratar dos netos. Então quando nós falamos de infortúnios ocultos, são casos esses onde as pessoas não têm conhecimento. E essa avó levanta de manhã e não sabe onde vai arrumar um grão de arroz, porque a frigideira e as panelas estão vazias para tratar das 11 crianças. Então, quando o benfeitor nos chama a atenção, né, que essa casa, a vossa casa, olha o que ele fala, vossa casa seja o altar da caridade, o templo do trabalho, a escola do ser espiritual. Altar da caridade é a doação para aquelas pessoas que necessitam. Não estamos falando, olha o que ele fala. É preciso a gente analisar bem quando ele coloca o altar da caridade, templo do trabalho, oferta trabalho para todo mundo. Porque infortúnios ocultos não faltam em todas as direções, né? Não vamos citar bairros por uma questão de respeito e ética. Mas é só a gente procurar em gente fora, para todo lado, você vai encontrar bairro necessitado para todas as direções, cheio de infortúnios ocultos. Pessoas, às vezes, que estão há 2 anos, há 1 ano, esperando vaga no hospital. Mas ele fala mais. Altar da caridade, templo do trabalho, escola do ser espiritual. Porque nós não podemos esquecer a questão da escola do ser espiritual. Nós falamos com bastante ênfase, nas primeiras colocações do benfeitor, sobre o espírito imortal. Então, nós precisamos ajudar, por isso que ele fala tudo junto. Altar da caridade, templo do trabalho, escola do ser espiritual. Então, temos que trabalhar a promoção da criatura para que ele possa andar sozinho. É o fortalecimento. A caridade aliada ao trabalho, aliada à escola. Porque sem o saber, por isso que ele falou na questão anterior, na colocação dele, o estudo, né? Precisa haver o esclarecimento, o entendimento de que nós somos espíritos imortais a caminho da perfeição. Todos nós, todos nós. Ah, mas eu não quero caminhar agora. Não tem problema. Deus, na sua misericórdia, respeita o meu livre-arbítrio, dele, o outro, de todos nós. Mas vai chegar um momento que, ainda que seja com os solavancos da dor, teremos que caminhar. Porque não existe outro norte, né? Tudo que o Pai quer é que o Filho seja feliz. Tudo que Jesus quer é que nós sejamos felizes. Então é preciso a gente aproveitar a ajuda dele, os ensinamentos dele, os esclarecimentos dele. O momento que nós estamos, talvez dos melhores da nossa vida até então, nem todas as peregrinações, num teto da doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus. Maravilha. Não tem coisa mais bela, mais nobre do que a gente estudar sobre o Espírito imortal e saber que nós já tivemos N reencarnações, N oportunidades e teremos N outras para que nós sejamos felizes. É misericórdia de Deus, né? Então a gente, caminhando já para o nosso final, vamos pegar uma outra citação que ele faz para nós aqui, que nós entendemos, não podemos concluir o trabalho sem analisar, ainda que
uma forma mais superficial, outros quesitos que ele citou. Quando ele falou assim, espíritas, olha o que ele diz, espíritas, apóstolos modernos, zelai pela doutrina que vos abençoa, estudando-a com profundidade e amor. Voltou estudando, está vendo? Zelai pela doutrina que vos abençoa, estudando-a em profundidade. Porque se a gente pegar na folha de rosto do Livro dos Espíritos, a gente vai pegar lá os princípios básicos da doutrina espírita, que muitas vezes a gente não se lembra, né? Então vai falar lá dos princípios básicos, imortalidade da alma, né? A comunicabilidade dos espíritos com os homens, ou a natureza dos espíritos e sua comunicabilidade com os homens. Depois vai falar das leis morais, vai falar das leis da vida presente, a vida futura, por vir da humanidade. Então, quando ele fala para nós, né, estudando com profundidade e amor, porque é preciso a gente conhecer isso. Com profundidade, ele não deixa a palavra amor. Observem bem, né? Estudando com profundidade e amor. Então, temos que entender, né, da imortalidade da alma. Né? Às vezes, até pouco tempo agora, né, passamos por um período desse tipo de turbulência, né, que atinge a cada um de nós hoje, ou amanhã, ou ontem. Sempre, né, nós estamos nesse processo evolutivo e a gente precisa desse processo de turbulência para caminharmos, né, para aprimorarmos. Nós percebíamos de uma forma muito nítida as duas dimensões, a junção das duas dimensões, né? Em que esse passar de uma dimensão para outra é uma forma extremamente natural, apenas de uma dimensão perdendo um corpo que é visível aos nossos olhos físicos e assumindo outro. Mais nada. De uma forma contínua na busca do aprimoramento da perfeição. Então, à medida que nós começamos a estudar os princípios básicos da doutrina e a gente vai percebendo essa nitidez entre a dimensão e a outra, a gente vai se conscientizando de que tudo isso é extremamente natural. Nada de sobrenatural. Mas sim uma mudança de dimensão, uma transformação. Mas isso nós vamos adquirindo uma consciência de dentro para fora. Porque de fora para dentro é a ciência, é o conhecimento. Aí de dentro para fora vai desabrochando a consciência. Mas não, eu tenho consciência, eu tenho certeza, é assim que eu vejo e é assim que é. A lei de Deus. Maravilhoso. Aí nós começamos a estudar depois, né? A comunicabilidade, a natureza dos espíritos, como é que são os espíritos. Aí nós vamos no livro dos espíritos, nós vamos ver as perguntas lá, 27, 28, 30... 25, sobre os espíritos, o que são os espíritos, né? E aí a gente vai abrindo o nosso horizonte de entendimento para que atenda a determinadas orientações e conselhos que o benfeitor espiritual está trazendo para nós. Quando a gente começa então a estudar as leis morais, nós vamos no livro dos espíritos, vamos pegar lá 12 leis morais, né? 12 leis morais, da lei divina e lei natural, depois da lei de adoração, vamos chegar lá da perfeição moral. Uma lista de leis que nos esperam para o aprimoramento moral. Né? São recursos que a divindade coloca para nos fortalecer e nos esclarecer. E nós vamos pegar a vida presente, futura e o porvir da humanidade, que nós vamos perceber de onde a gente vem. Né? Cada um começa a perceber suas tendências e tudo mais, o desejo central de que fala André Luiz lá no livro Ação e Reação, né? O tema básico, e começa então a perceber, né? A vida presente, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos e qual o porvir da humanidade. Né? Então, esse estudo ele é fundamental. Vai dizer ainda o benfeitor para nós, repelir tudo quanto a razão e o bom senso não podem cotejar. Ora, se me é colocado numa determinada situação, né? Ou se eu recebo uma determinada situação, na vida, no dia a dia, a gente recebe tantas observações, a gente vê tanta coisa, né? Mas se é algo que eu não posso cotejar, ou eu não posso medir em gotas, eu não vou. Né? Isso é muito comum
ocorrer com todos nós, né? Mas eu gostaria de focar principalmente o jovem, né? O jovem na idade aí da Universidade Federal, de cursinhos, quando começa a entrar nessa fase da adolescência, né? Jamais a adolescência já na segunda etapa, vamos dizer assim, né? Depois dos 16 anos, né? Antes também, mas a gente, né? Vamos pegar para cima dos 16, onde tem aquela turminha que quer ir para balada, a turminha que quer ir beber, a turminha que quer ir fumar, a turminha que quer usar outros recursos, exemplo de drogas, né? Onde o jovem é preciso ter a firmeza, a segurança, né? Do que ele está fazendo aqui, para onde ele vai e qual é o grande objetivo dele estar aqui. Para que ele seja autêntico, para que ele tenha a autenticidade. Porque convite não vai faltar, são situações que vão ocorrer no nosso dia a dia, mas é preciso ter a firmeza e a hombridade de dizer sim, sim, não, não, como nos orienta Jesus, né? Uma outra situação que o benfeitor coloca para nós, né? Ele vai dizer que vossas casas e nossas casas continue sinalizando com trabalho, solidariedade e tolerância. A aurora do mundo de regeneração. É maravilhoso. Trabalho, solidariedade, tolerância. Como é difícil a gente conviver em grupo, né? Como é difícil a gente fazer um trabalho em grupo. É muito fácil, ou pelo menos mais fácil, a gente pegar um trabalho, alinhavá-lo todo eu sozinho, do que eu depender da opinião do A, do B e do C, meia dúzia de pessoas para fazer o trabalho. Só que nós dependemos disso para a gente crescer. Porque é os esbarrões, né? Ou é o exercício da humildade, da aceitação da opinião do outro, que vai me fazer crescer. Eu preciso disso. Isso é uma condição necessária para a nossa evolução. Por isso que ele fala que, e eu acho muito lindo, que ele fala assim, as vossas casas e as nossas casas. Ele diz, continue sinalizando com trabalho, solidariedade e tolerância. A aurora de um mundo de regeneração. À medida que nós conseguimos nos conviver um com o outro, eu costumo lembrar que nós temos em Juiz de Fora, atualmente, 60 centros espíritas que constituem a Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. É uma beleza, né? 60 centros espíritas. O último foi filiado agora, domingo, na Aliança. Né? 60 centros espíritas. Se a gente pegar a região nossa, né, a região da Mata, pegar assim, Muriaé, Cataguás, Leopoldina, Além Paraíba, Ubá, Estolfo Dutra, uma região mais próxima aqui, nós vamos chegar a 165 centros espíritas filiados à Aliança Municipal Espírita, seja a aliança daqui ou a aliança da sua cidade, né? Maravilhoso, 165 centros espíritas, né? Estima-se em Minas Gerais mais de 2.000 centros espíritas, está se levantando ainda essa estatística, né? Mais de 2.000 centros espíritas. Então, quando o benfeitor fala assim, não vou nem falar no Brasil, até porque a gente não sabe, né? Mas quando ele fala assim, que as nossas casas e as vossas casas continuem sinalizando com trabalho, solidariedade, tolerância, a aurora de um mundo de regeneração. Agora imaginem nós conseguindo aqui, né, nessa abençoada casa, né, Dom Pedro II, a gente conseguir a solidariedade, a tolerância, né, e o trabalho. Todo mundo junto, aquela colmeia, né? Aquela colmeia. Vamos fazer, vamos que vamos, né? Vamos trabalhar. Para nós, com Jesus, né? Sempre com Jesus. Então, imaginem nós trabalhando, os ceareiros lá em São Pedro, o outro 60, os outros 165, os outros 2.500, os outros tantos no país inteiro, no mundo inteiro, não é? Nós vimos a semana passada, ou retrasada, me parece, teve um momento de meditação, de um fim de semana, que lá eles chamaram retiro, né? Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, lá em plena Alemanha, me parece que em Luxemburgo, o Divaldo, com uma outra personalidade do campo da psicologia, psicanálise e tudo mais, reunidos com jovens da Alemanha.
Eu não vi nem divulgação, né? Também não precisava, né? Mas nós podemos falar porque eu tenho um sobrinho lá então eu estava recebendo as informações online até, por sinal, uma boa parte. Mas é um trabalho grandioso, extraordinário. Imagine esse trabalho, solidariedade, tolerância, aurora de um novo mundo de regeneração. As casas se unindo, né? O que não vai, a radiação que não vai envolver a nossa pátria querida, o mundo inteiro, nessas irradiações de tolerância, de paciência, de misericórdia e de compaixão. E a gente precisa lembrar, eu gostaria apenas de citar, né, que no item 302 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz uma colocação magistral. O item é bastante grande, muito bonito, mas eu peguei 2 palavrinhas lá, porque ele fala assim, né, que as religiões, através do exercício da tolerância, da paciência, da solidariedade, tudo isso que foi falado, né, tem como grande objetivo, igual o desafio de cada um de nós, de toda a humanidade, a prática do bem e o amor a Deus. Prática do bem e o amor a Deus. Nós estamos falando do Espiritismo, nós estamos falando de várias casas espíritas, mas na verdade nós temos que envolver todas as religiões, porque o desafio é chegar a Deus, a perfeição, e para chegar a Deus nós temos que estar praticando o bem e o amor ao Pai. São desafios grandiosos, mas luminosos, que nos levarão certamente ao ápice da evolução, à medida que cada um de nós nos predispusermos a avançar.